Olá, está começando o programa Mais Estilo e a gente vai continuar nesse tema que eu adoro. Vamos continuar falando de beleza, de cuidados com o corpo, com o rosto. Vamos hoje entrevistar o cirurgião plástico Dr. João Igor Fritz, o meu cirurgião, que vai nos falar sobre todos os cuidados que você deve ter ao procurar um profissional, ver principalmente se ele pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vamos falar dos benefícios, do que você deve ter cuidado, tudo. Vamos bater um papo longo sobre cirurgia plástica. Tudo bom, doutor João? Tudo bom, obrigado pelo convite. É sempre muito bom, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, poder dar as informações que a gente considera que sejam importantes para quem pretende ou para quem vai fazer uma cirurgia plástica. Doutor João, vamos então começar por aí. A gente vê hoje, as mídias sociais estão assim, a gente vê propagandas de clínicas de tudo, oferecendo 1000 milagres para você. Se dependendo da mídia social, você vai ficar linda sempre. O que eu tenho que observar para escolher um profissional? Então, eu acho que a voz do povo é a voz de Deus. Primeiro, ouvir as pessoas e, mais do que isso, verificar se a pessoa que você vai procurar pertence à sociedade da especialidade que ela exerce, né? Então, se você for um dermatologista ou uma dermatologista, verifique se ela pertence à Sociedade Brasileira de Dermatologia e assim por diante, e muito isso também com os cirurgiões plásticos. Por que isso? Porque as sociedades das especialidades, e agora eu vou falar especificamente sobre a Sociedade de Cirurgia Plástica, ela se preocupa com a formação desse profissional. Ou seja, para que eu pertença a essa sociedade, eu preciso fazer obrigatoriamente 3 anos de cirurgia geral, obviamente depois de me formar em medicina, e mais 3 anos, pelo menos, da especialidade de cirurgia plástica. Depois disso, eu vou me submeter a um exame, uma prova rigorosa, escrita e com uma banca, também uma prova oral, de modo que é preciso que o cirurgião se prepare para enfrentar, então, essas etapas até que ele seja um membro da Sociedade de Cirurgia Plástica. Tá, doutor João, segundo também a sociedade, o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica? As cirurgias plásticas estéticas são bastante comuns no nosso país, né? Os Estados Unidos são o primeiro do mundo e nós somos, então, o segundo país. Provavelmente pelo comportamento da nossa gente, pela nossa costa, pelas nossas praias e em toda a extensão da nossa costa, então, e também, sem dúvida nenhuma, porque nós, cirurgiões brasileiros, sem falsa modéstia, temos bons resultados. O fator econômico hoje não é, antigamente, quando falava de cirurgia plástica, você pensava, nossa, vou vender meu carro, né, para poder fazer alguma cirurgia. Hoje já está mais acessível, você consegue parcelar, isso também ajuda? Ajuda, eu acho que todos temos direitos aos nossos sonhos, né? E assim, é óbvio que se nós somarmos tudo que envolve uma cirurgia, especialmente se a gente estiver procurando um bom hospital, uma boa clínica, materiais de primeira qualidade, que obviamente ninguém pode dispensar numa cirurgia, nós acabamos tendo uma conta mais alta do que nós gostaríamos. Mas, hoje, claro, tem possibilidade de se dividir, parcelar, ver como, dentro de uma determinada condição, né, a gente consiga adequar, então, o orçamento de quem pretende fazer a cirurgia com essas necessidades. Tem que tomar cuidado que o barato pode sair caro. Por falar nisso, né, os procedimentos que são botox, preenchimentos, tem uma concorrência imensa na mídia social, né? Você encontra botox até por R$500. E aí? Na verdade, nós precisamos também observar que quando o cirurgião, o dermatologista, seja quem for, então, habilitado a aplicar, no exemplo, a toxina botulínica, ele tem um custo para comprar um frasco dessa toxina de boa qualidade, o custo é alto e ninguém consegue fazer milagres. Ou o produto não é de boa qualidade ou
o número de unidades, ou seja, as doses que estão sendo utilizadas, são menores do que as preconizadas. Antigamente você ia numa clínica, você só via mulheres. Hoje a gente senta, divide o espaço com os homens. O que levou isso? Então, eu acho que o comportamento dos homens hoje é um pouco mais flexível, né? Se aceita um comportamento mais maleável no sentido da boa aparência, de se fazer, então, procedimentos cirúrgicos ou não, no sentido dessa busca, né? Então, nós temos sempre um número crescente, uma porcentagem crescente de homens nos procurando, né? Grande verdade é que as mulheres são a grande maioria, mas nós já temos um número muito maior de homens do que tínhamos, por exemplo, 10 anos atrás. Os homens iam no horário que tinha poucas mulheres, não era assim? E isso, na verdade, não existe mais, né? Às vezes, até nós mesmos, eu que sou um cirurgião um pouco mais experiente, digamos, eu às vezes me preocupo com meus clientes, mas eles se preocupam menos do que eu. Eles interagem bem com as mulheres, conversam, discutem, falam abertamente sobre os procedimentos que fizeram ou que pretendem fazer, sem nada escondido. Nada. Né? Tem idade para fazer uma cirurgia plástica? Então, cada cirurgia tem a sua faixa etária, né? Rapidamente, por exemplo, uma cirurgia de orelha de abano, que nós há pouco houve um mutirão grande da sociedade brasileira que se operou um número muito grande de pacientes. A orelha de abano pode ser feita a partir da idade escolar. Quando a criança vai para a escola, começa a sofrer bullying, já pode ser feita. A cirurgia, por exemplo, da mama, uma mama grande, é preciso esperar que o crescimento dessas mamas seja completo. Então, precisamos discutir a idade em que essa menina menstruou, como se comportar essas mamas, pedir a ela que observe se não há mais crescimento. Enfim, cada cirurgia tem sua faixa etária. Mama, por exemplo, tem que ser depois que você amamenta ou não tem esse mito? Não, na verdade é assim, se você está prestes a engravidar, se pretende num prazo curto ter um filho, eu sempre aconselho aos meus pacientes que esperem completar a vida reprodutiva. Mas um número muito grande de pacientes quer resolver os problemas que estão acontecendo, especialmente as que têm mamas muito grandes ou muito pequenas, né? Num tempo em que seja possível que elas aproveitem essa cirurgia, né? Que elas se sintam bem consigo mesmas até que comece, então, sua vida reprodutiva. Cada caso tem que ser discutido individualmente. Por falar em mamas, a cirurgia de mamas é a mais procurada? Não, a cirurgia mais procurada no Brasil é a lipoescultura ou a lipoaspiração, né? Seguida da prótese de mama. E cada consultório tem suas características particulares, né? Na nossa experiência, as cirurgias de nariz e de face têm uma procura bastante grande. Lipoescultura também tem idade ou a adolescente gordinha já pode fazer? Então, a adolescente gordinha pode fazer, mas é preciso que a gente acompanhe do ponto de vista psicológico, que a gente peça a opinião, na maior parte das vezes, para um profissional dessa área, né? Para que nós possamos ficar seguros que estamos fazendo o melhor para aquela paciente. O anseio dela em melhorar a sua condição corporal pode fazer com que ela viva melhor, que ela se comporte melhor na escola, se comporte melhor no trabalho, nas suas relações sociais, mas é necessário que a gente veja se isto é o que realmente ela busca. E, através, então, da ajuda desses profissionais, nós adequarmos aquele caso ao que ela está sonhando, digamos assim. Porque o adolescente, né, nós já fomos adolescentes, não cabe dentro do corpo dele, né? Pra gente tudo tá errado, tudo é feio e tem essa distorção de imagem, né? O cirurgião plástico tem que ser um pouco psicólogo. Sem dúvida. E na verdade, essa visão errônea ou distorcida da sua imagem é uma patologia, né? Nós falamos isso, eu gosto sempre de falar da dismorfofobia, ou seja, a pessoa se vê diferente do que ela é. Ela se vê, muitas vezes é uma pessoa bonita, uma pessoa dentro dos padrões ditos normais, e ela se acha muito fora disso, né?
Mesmo nós, experientes, com mais de 30 anos de consultório, às vezes temos dificuldade de identificar esses casos. E precisamos lutar muito. Muitas consultas, várias consultas. Eu não acho adequado você ver um paciente uma vez e operá-lo. É preciso que você sinta, tenha mais convívio com ele dentro do consultório para poder minimizar esses erros. Mini lift, né? As mulheres também buscam muito, a gente quer. Qual é o momento que eu devo fazer o meu mini lift? Eu acho, que eu tenho que começar a pensar quando está começando a cair e já levantar. Isso é para vocês também? Então, antes de tudo é assim, uma paciente, uma pessoa que se dispõe a ir ao consultório de um cirurgião plástico para discutir um problema, ela realmente sente que isso é importante para ela. São muito poucas as pacientes que marcam consulta, esperam, enfim, se expõem, mostram o seu corpo, sem que haja, então, uma grande vontade de fazer alguma coisa no sentido de melhor. Na face, isso é muito importante, mas mais do que apenas a vontade do paciente, nós temos que ver se o nosso procedimento vai modificar de uma maneira substancial essa face. Modificar, eu não quero dizer mudar os traços, o que nunca deve acontecer. Modificar no sentido de que essa paciente se sinta mais jovem, mais adequada. Eu vejo que nós nos olhamos, isso é uma coisa bem pessoal, eu me olho no espelho e me acho mais velho do que eu me imagino. E isso é muito comum. E nós, quando nós pudermos fazer alguma coisa nesse sentido, nós estamos caminhando para o sucesso, caminhando para uma coisa positiva na vida desse nosso paciente. Bom, para encerrar, é uma delícia falar sobre beleza, cirurgia plástica, com quem entende, a gente ficaria horas aqui, né, João? Então, tinha muita coisa ainda para falar. Então. Mas eu sempre falo que a cirurgia plástica, antes de tudo, é a cirurgia da alma, né? Você não faz só do teu rosto, do teu corpo, você faz da tua alma, que a gente rejuvenesce, a gente nasce de novo. Mas nunca esquecer isso que o doutor falou desde o início, buscar o melhor profissional e consultar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aí você não vai ter problema. E se tiver, tem como ser amparado. Doutor João, muito obrigada. Sem dúvida, obrigado. E muito importante isso que você falou. Eu acho que nós minimizamos os erros na busca do que queremos quando procuramos um profissional dentro dessas características. É fácil, ó, vai lá no Google, rapidão você consegue. Muito obrigada, doutor. Até logo, obrigado.